Então, pessoal, hoje contabilidade básica, fatos contábeis. Eu sou o professor Moreira. Vamos iniciar. Aí aqui nós temos curso de contabilidade, professor Moreira. Contabilidade básica, fatos contábeis. Aí aqui nós temos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, ou seja, toda vida que você ativa o sininho, você vai receber notificações de novos vídeos. Dê o like se você gostou, comente e compartilhe, e aqui nós temos o nosso zap, 61, que é de Brasília, 985323574. E agora vamos iniciar a aula propriamente dita. Tipos de fatos contábeis. Os fatos contábeis podem alterar o patrimônio em quantidade e ou em qualidade, e alterar ou não o resultado. Eles podem ser subdivididos em permutativos, modificativos ou mistos, em função dessas alterações no patrimônio e resultado. Os dois últimos podem ser ainda aumentativos ou diminutivos. Quaisquer tipos de fatos contábeis sempre alteram o patrimônio em qualidade. Então, pessoal, bastante cuidado aqui, ó. Todos os fatos contábeis, ele altera o patrimônio em qualidade. Tá certo? Então é o seguinte, isso aqui, ó, foi tirado do livro do professor Eugênio Montoto, tá certo? Então vamos lá para a classificação dos fatos, ó. Classificação dos fatos contábeis. Os fatos contábeis podem ser permutativos, modificativos. Os modificativos podem ser diminutivos e aumentativos. E os mistos também podem ser aumentativos e diminutivos. E aí nós vamos explicar cada um. Vamos fazer aqui um macete bem bacana, tá, pessoal? E os exemplos a gente vai ver nas questões. Então vamos lá para o primeiro. O primeiro é o permutativo. O permutativo pode ser chamado de permutativo, qualitativo ou compensativos. São fatos que acarretam uma troca, uma permuta, entre elementos do ativo, do passivo ou de ambos, porém sem provocar alteração no patrimônio líquido, alterando apenas a composição qualitativa dos elementos pertencentes ao patrimônio. Então, pessoal, esses fatos permutativos são no totais de 5. 5 fatos. Vamos ver quais são eles, ó. Aí você faz assim, ó. Aqui temos o ativo e aqui nós temos o passivo. E aqui embaixo nós temos o PL. Aqui, pessoal, nós temos o primeiro fato contábil, ó. O ativo aumenta e o ativo diminui. Então, aqui nós temos o primeiro. Então, vai ser assim, ó. Vou colocar aqui o primeiro. O ativo aumenta. Quando é que o ativo aumenta? Quando eu debito. E o ativo diminui. O ativo diminui quando eu credito um ativo, tá certo? Então, este é o primeiro fato contábil. O segundo você faz aqui do mesmo jeito, ó. O passivo aumenta e o passivo diminui. Então, o passivo aumenta e o passivo diminui. Este é o segundo fato contábil. O terceiro, o PL aumenta e o PL diminui. Este é o terceiro fato contábil. Então, o terceiro aqui, ó. O PL aumenta e o PL diminui, certo? Aqui, pessoal, eu estou colocando, não está na ordem de débito e crédito, não. E aqui é só um macete, tá? Por quê? Porque, ó, quando você aumenta o PL está sendo creditado. Quando você debita um PL, o PL está sendo diminuído, tá certo? Então, aqui eu estou fazendo somente o macete para você se orientar, tá certo? O quarto fato, ó, você vem aqui e faz assim, ó. Cabecinha com cabecinha, ó. Cabecinha com cabecinha. A cabecinha aqui está para cima, a cabecinha aqui está para cima. Ou seja, o ativo aumenta e o passivo também aumenta. Então, este é o quarto fato. E o quinto
O quinto você vem aqui de novo, ó, cabecinha com cabecinha. O ativo diminui e o passivo também diminui. Então, pessoal, esses são os 5 fatos permutativos. Agora, ó, algumas observações bem simples, tá certo? O ativo, ele aumenta quando? Quando eu estou debitando. Então, o ativo aumenta quando ele está sendo debitado. Ó. O ativo aumenta quando ele está sendo debitado. O ativo diminui quando o ativo está sendo o quê? Creditado. O passivo, quando é que o passivo aumenta? O passivo aumenta quando, ó, o passivo aumenta quando ele está sendo creditado. E o passivo diminui quando ele está sendo debitado. E o PL? PL do mesmo jeito, ó. O PL aumenta quando? Quando ele está sendo creditado. E o PL diminui quando ele está sendo debitado. Então, só conhecer isso aí e macetezinho para a gente fazer as questões de permutativos e não errar mais questões de permutativos. Vamos para os próximos tipos de fatos contábeis. Agora nós temos os modificativos ou quantitativos. São fatos que alteram a composição do patrimônio e modifica para mais, modificativos aumentativos, ou para menos, modificativos diminutivos, a situação líquida da empresa. São quantos fatos? São 4 fatos modificativos quantitativos. Aí aqui nós temos, ó, modificativos aumentativos. Envolve uma conta patrimonial e uma conta de receita, aumentando o patrimônio líquido. Então, fatos modificativos aumentativos são 2. São esses daqui, ó. O ativo aumenta e o patrimônio líquido também aumenta. O passivo diminui e o patrimônio líquido aumenta. Então, ó, o fato modificativo, qual é a principal característica do fato modificativo? Que o patrimônio líquido vai aumentar. Então, esta é a principal característica. Ó. O patrimônio líquido aumenta. Aumenta através de quê? De receita. Então, o PL aumenta através de uma receita. Pode aumentar através de uma despesa? Pode, mas são pouquíssimos casos e nós não vamos se ater a isto. Vamos se ater mais aos fatos que realmente acontecem. Então, o PL aumenta através de uma receita. E observe o seguinte, ó. Quando o ativo aumenta, o PL aumenta. Então, eles são o quê? Diretamente. Então, o ativo é diretamente proporcional ao PL. O ativo aumentou, o PL aumentou. O ativo diminuiu, o PL diminuiu. Já o passivo, ó, o passivo é inversamente ao PL. O passivo diminuiu, o PL aumenta. O passivo aumentou, o PL diminui, tá? Então, aqui, ó, é o fato aumentativo. Vamos para o fato diminutivo. O fato modificativo e diminutivos são quantos? São 2. Aí basta você fazer isto, ó. O ativo diminui, o PL diminui. Por que o PL diminui aqui, pessoal? Porque os ativos são proporcionais, ou seja, são diretamente. Enquanto que o passivo é inversamente, ó. O passivo aqui, ó, se ele aumentar, o meu PL vai o quê? Vai diminuir. Então, estes são os 2 fatos. Então, aqui, ó, qual a principal característica desses fatos? É uma despesa. Então, ó, o PL vai diminuir, o PL diminui por causa de uma despesa. Então, o PL diminui por causa de uma despesa. PL diminui por causa de uma despesa. A gente vai ver as questões, tá certo? Agora aqui, pessoal, nós temos os fatos mistos ou compostos. São os que envolvem simultaneamente um fato permutativo, qualitativo, e um fato modificativo, quantitativo.
alterando o patrimônio líquido, ou seja, a troca de elemento patrimonial com lucro ou prejuízo. Então, pessoal, os fatos mistos, ele envolve um fato permutativo e um fato modificativo. São quantos? São 8. São 8. Por quê? Porque o total de fatos contábeis são 17. Então, aqui são 8. Como é que você faz? Ó, você faz assim, ó, o ativo e o passivo. Ó. O ativo aumenta e o ativo diminui. O passivo aqui, ó, o passivo aumenta e o passivo diminui. Ó, fizemos isto, não é isto? Então, aqui nós temos quantos? 2 fatos. O próximo, ó, cabecinha com cabecinha. E aqui, ó, cabecinha com cabecinha, ou seja, as cabecinhas de cima, ó, com as cabecinhas de cima. Das setinhas aqui, ó. As cabecinhas de baixo aqui das setinhas com as cabecinhas de baixo da setinha. Só aqui nós temos quantos fatos contábeis? 4, ó, que vai ser este, ó. O ativo aumenta e o ativo diminui. Um fato. O outro fato, o passivo aumenta e o passivo diminui. O próximo, fazer bem aqui assim, os dois aqui, ó. Já fizemos os dois normais, agora os dois das duas cabecinhas, ó. O ativo aumenta e o passivo aumenta. Esses são os fatos permutativos, ó. O outro, o ativo diminui e o passivo também diminui. Então, aqui nós temos quantos fatos? 8 fatos. Só que, aliás, 4, né? Só que o fato misto são quantos? São 8. Aí você faz isso aqui, pessoal, ó. Este daqui você faz assim, ó. Puxa para cá e puxa para cá, ó. Aqui o PL aumenta e aqui o PL diminui. Então, aqui nós temos quantos fatos? 2 fatos, ó. O PL aumentou e o PL diminuiu. Então, você vai e separa, tá? Então, vou separar aqui só para vocês verem, ó. Ativo aumentou, ativo diminuiu e o PL aumentou. O próximo, o ativo aumentou, o ativo diminuiu e o PL diminuiu. Ó, não estou colocando na ordem de débito e crédito. Aqui é só para a gente ver os macetes, tá, pessoal? Então, aqui, ó, só em fazer isto, nós tivemos quantos? 2. Então, você faz os outros, ó, e faz o treinamento em casa, tá? Ó. Aqui, ó, o PL aumenta e o PL diminui. Do mesmo jeito este, ó, um permutativo, ó, um PL aumenta e um PL diminui. Aqui do mesmo jeito, ó, um PL aumentou e um PL diminuiu. Então, pessoal, aqui, ó, fizemos na maior tranquilidade os 8 fatos mistos. Então, o total de fatos contábeis são 17. 5 permutativos, 4 modificativos e 8 mistos. E agora vamos para as questões. Então, vamos lá para as questões, ó. Essa questão aqui caiu no Instituto OCP. Contabilidade 2019. Os fatos contábeis podem alterar o patrimônio em quantidade e ou qualidade e alterar ou não o resultado. Assim, quanto às classificações em permutativos, modificativos e mistos, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Os fatos permutativos são aqueles fatos contábeis que podem ou não alterar o patrimônio em quantidade, mas geralmente o altera em qualidade, bem como jamais altera o patrimônio líquido em quantidade. A 2. Os fatos modificativos são aqueles fatos contábeis que alteram o patrimônio líquido em qualidade e não em quantidade. 3. Os fatos mistos são aqueles fatos contábeis que são permutativos e modificativos simultaneamente, e por isso também pode ser aumentativos ou diminutivos. 4.
todos os tipos de fatos contábeis sempre alteram o patrimônio líquido em qualidade. Então, pessoal, para nós respondermos essa questão, vamos ver o que foi que o professor Eugênio Montoto disse em seu livro. Essa questão aqui praticamente foi tirada do livro do professor Eugênio Montoto. Aqui nós temos o livro Contabilidade Geral Esquematizado, Eugênio Montoto. Aqui o nome dele não saiu muito bem porque a fotografia não foi bem tirada, tá? Aí aqui ele diz assim, ó, tipos de fatos contábeis. Os fatos contábeis podem alterar o patrimônio em qualidade e ou em quantidade e ou em qualidade e alterar o não resultado, ó, do jeito que a questão disse aqui, ó. Os fatos permutativos são aqueles fatos contábeis que podem ou não alterar o patrimônio em quantidade. Aliás, aqui. Os fatos contábeis podem alterar o patrimônio em quantidade e ou em qualidade e alterar o não resultado. Ou seja, do jeito que estava no livro, a banca foi e tirou, tá certo? Aí ele diz assim, ó. Eles podem ser subdivididos em permutativos, modificativos ou misto, em função dessas alterações no patrimônio restado. Os dois últimos podem ser ainda aumentativos ou diminutivos. Aí aqui, ó, muito importante, pessoal. Quaisquer tipos de fatos contábeis sempre alteram o patrimônio em qualidade. Então, você vai lá na questão, ó, só em você ver essa observação, você já vê aqui no item 4 ó, da questão. Todos os tipos de fatos contábeis sempre alteram o patrimônio em qualidade. Isso aqui é verdade. Então, pessoal, ó, foi do jeito que estava no livro, tá certo? E se isso aqui é verdade, o que é que você faz? Ó, você já elimina a letra A, porque a 4 é verdade, né? Então, já elimina a letra A B continua, a C continua, a D continua e a E continua. Então, você já eliminou a letra A. Agora, vamos para cada um dos itens, tá? Ele diz, ó, os fatos permutativos são aqueles fatos contábeis que podem ou não alterar o patrimônio em quantidade, mas geralmente o altera em qualidade. Por isso que ele é chamado de fato permutativo qualitativo, ou seja, ele altera em qualidade, bem como jamais altera o patrimônio líquido em quantidade. Então, isto aqui é verdade. Por quê? Porque o fato contábil ele só faz uma troca entre os elementos patrimoniais ali, entre ativos e ativos, entre passivos e entre PL e PL, entre ativos e passivos, entre passivos e ativos. Somente qualidade, qualitativo. Professor, o que significa isto? Ó, vou só dar um exemplo aqui, tá? Ó, qualidade, ó, qualitativo, qualitativo. Eu tenho aqui, ó, um caixa de 100. Vamos dar um exemplo, tá? Ó, eu tenho um caixa de 100. Ó. O meu qualitativo é o caixa e o meu quantitativo é o quê? É o valor, certo? Eu vou pegar ó, e vou comprar mercadorias. Na hora que eu comprei R$100 de mercadoria, o que foi que eu troquei? Eu troquei um fato qualitativo. Agora eu não tenho mais caixa, agora eu tenho o quê? Mercadorias. Então, eu só troquei o nome. Ó. Qualitativo significa o nome, a qualidade, a qualificação. E foi de quanto? 100. Ó. O 100 não se alterou, ou seja, a quantidade. Então, o fato permutativo ele só altera a qualidade. Por isso que ele é chamado qualitativo. Então, este 1 está verdade. Se o 1 está verdade, você já elimina qual? Você já elimina a letra D. Certo? Então, já eliminou a letra A e a letra D. Vamos para o 2. Os fatos modificativos são aqueles fatos contábeis que alteram o patrimônio líquido em qualidade e não em quantidade. Isso aqui está errado. É ao contrário. Em quantidade e não em qualidade. Então, esse daqui está falso. Esse 2 aqui está falso. Se o 2 está falso, pessoal, já eliminamos a letra B e também já eliminamos a letra E, né? Porque o 1 estava falso, então, aliás, o 1 estava verdade. Então, já elimina a letra E porque o 2 está falso. Então, a resposta ficou a letra C, a única que sobrou. Vamos ver se o 3 está certo. O 3 tem que estar certo, né? Vamos ver aqui, ó.
Os fatos mistos são aqueles fatos contábeis que são permutativos e modificativos simultaneamente. Isso aqui é verdade. E por isso também pode ser aumentativos ou diminutivos. Então isso aqui é verdadeiro. Então a resposta é a letra C da primeira questão. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: Instituto AOCP, Analista Legislativo, Câmara Municipal, RB, Contabilidade 2016. A operação de uma venda de imobilizado com lucro apresenta que tipo de fato contábil? Então, pessoal, eu vendi com lucro. Ó. Então, foi isto aqui. Ó. Eu vou debitar e vou creditar. Eu vou, a operação de uma venda de imobilizado. Então, o que foi que saiu do meu patrimônio? Saiu um imobilizado, ou seja, um ativo diminuiu. Quando um ativo diminui, o que é que eu faço? Eu credito, ó, um imobilizado. Isso aqui, pessoal, é um ativo. O ativo está o quê? Diminuindo. E eu debito o quê? Um caixa, porque entrou dinheiro no meu patrimônio. Eu troquei dinheiro pelo imobilizado. Então, entrou um caixa. Ó. Um caixa é uma conta de quê? De ativo. E o ativo aqui está o quê? Aumentando. E foi com quê? Com lucro. Ora, se foi com lucro, pessoal, o que é que eu faço? Eu credito o quê? Uma receita, porque foi com lucro. Se fosse com prejuízo, eu debitava uma despesa. Então, pessoal, isso aqui, ó, o meu PL aqui está o quê? O meu PL está aumentando. Por que meu PL está aumentando? Por causa de uma receita. Uma receita aumenta o PL. Então, nós temos aqui um fato misto aumentativo. Então, um fato misto aumentativo. Por que não foi um fato modificativo? O fato modificativo só envolve duas contas, e aqui envolveram três contas. Permutativo. Permutativo também só envolve duas, não envolve contas de receitas, tá certo? Então, vamos para a próxima, a 3. A OCP, Prefeitura de Juiz de Fora, 2016. JF é Juiz de Fora. Assinala a alternativa que apresenta o fato contábil de um pagamento antecipado de um passivo com desconto obtido de 5%. Então, pessoal, eu estou pagando um passivo. Ó. Olha aí, ó, como é que a gente faz o lançamento. Ó. Eu estou pagando. Se eu estou pagando, o meu caixa está saindo. Então, eu já acredito um caixa. Por quê? Porque eu estou pagando. O caixa aqui está diminuindo, porque é um ativo, ó, o ativo está diminuindo. E eu debito o quê? Assinala a alternativa que representa o fato contábil de um pagamento antecipado. Então, eu tinha uma contas a pagar no passivo. Então, aqui eu debito o quê? Um contas a pagar do passivo. Contas a pagar é um passivo. Ora, passivo, quando está sendo debitado, é porque este passivo está diminuindo. Ó. Observe esse fato contábil. Ó. Cabecinha com cabecinha. Ó. A cabecinha de baixo aqui, ó, com a cabecinha de baixo. Foi o que nós aprendemos lá, tá certo? Está faltando alguma coisa. Está faltando o quê? O desconto obtido. Se eu tenho um desconto obtido, foi bom ou foi ruim para mim? Foi bom. Então, é uma receita. Então, eu credito o quê? Credito uma receita. Uma receita aumenta o quê? O PL aumenta. Então, aqui, ó, é um fato misto aumentativo. É um fato misto aumentativo. Então, pessoal, sempre veja, ó, a receita é uma coisa boa para mim, a despesa é uma coisa ruim, tá certo? Por quê? Porque eu estou gastando, tá? Vamos para a próxima questão, a 4. Instituto AOCP, Técnico NS, Empaé, Mato Grosso, Técnico de Administração Sistêmica, Ciências Contábeis 2014. Qual fato administrativo ou contábil representa o pagamento de fornecedores? Pessoal, estou pagando, ó. Você vem aqui e faz isto, ó. Pagamento, toda a vida, todas as vezes que eu estiver pagando, pessoal, eu já acredito o quê? Eu já vou lá, ó, e credito um caixa ou banco, porque eu estou pagando.
Se eu tivesse recebendo, eu debitaria. Então, caixa ou banco é o ativo. E o ativo está o quê? Diminuindo. E eu debito o quê? Debito a conta que sobrou. Qual foi a conta que sobrou? Fornecedores. Fornecedores é uma conta de quê? É uma conta do passivo. Se o passivo está sendo debitado, é porque esse passivo está sendo diminuído. Ó. Toda vez que meu passivo diminui, é porque ele está sendo debitado. Então, isso aqui, pessoal, é um fato permutativo. Houve apenas o quê? Uma permutação. É só observar. Ó. O ativo diminuiu e o passivo diminuiu. Foi aquele que eu sempre digo aqui, ó, ativo e passivo. Ó. O ativo diminuiu e o ativo diminuiu. Cabecinha com cabecinha, tá certo? Isso aqui são os macetes que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, pessoal, de contabilidade, tá? Vamos para o quinto. Instituto OCP, técnico NS e tal, técnico de administração sistêmica, ciências contábeis 2014. Qual das alternativas a seguir apresenta um exemplo de fato administrativo ou fato contábil modificativo? O que é o fato modificativo? É um que tem uma conta patrimonial ativo ou passivo e uma conta de despesas ou receita. Compra à vista de mercadorias. Compra à vista de mercadoria, pessoal, a letra A diz o seguinte, ó. Eu estou comprando o quê? Mercadorias. Então, está entrando no meu patrimônio mercadorias, ó. Estou fazendo aqui de um por um, tá? Eu debito o quê? Mercadorias. E credito o quê? O que sobrou, ó. Compra à vista. Então, foi à vista. Se foi à vista, foi caixa. Então, foram duas contas de ativo, ó. O ativo aqui aumentou e o ativo diminuiu. É um fato permutativo. A B, pagamento de obrigação com juros. Ora, pessoal, pagamento de obrigação com juros, ó. Eu faço isso aqui, ó. Quando eu tiver um juros, eu boto aqui, ó, um débito e um crédito mais distante. Por quê, ó? Vamos lá. Pagamento. Se eu estou pagando, pessoal, está saindo o quê? Está saindo dinheiro do meu caixa. E foi o quê? Pagamento de obrigação. Então, foi um contas a pagar. Uma obrigação é um passivo. Contas a pagar é um passivo. Ó. Contas a pagar é um passivo. O passivo está sendo debitado é porque o passivo está diminuindo. O ativo sendo creditado é porque o ativo está diminuindo. Agora, pessoal, vamos ver se vai ser um débito ou um crédito. Ó. Você vai ver aqui agora, ó. Qual das alternativas a seguir apresenta um exemplo de fato administrativo ou modificativo, né? Pagamento de obrigações com juros, ou seja, eu estou pagando. Além de eu pagar, pessoal, eu estou tendo um castigo. Qual é? Estou pagando com atraso. Então, eu tenho o quê? Uma despesa. Então, pessoal, pagamento com atraso, eu estou pagando com uma despesa. Ó. Essa despesa, o que é que acontece? O meu PL diminui. Isto aqui é um fato modificativo diminutivo. Aliás, um fato misto modificativo. Então, ó, quando temos três contas, temos um fato misto diminutivo. O meu PL está diminuindo. Vamos para a letra C. Vou fazer a C bem aqui assim em cima. Pagamento de duplicatas com desconto. Do mesmo jeito daquela hora, ó, pessoal. Aqui eu debito. Toda vida que tiver um pagamento assim, ó, você bota... Deixa um espaço no meio para você saber se é uma despesa ou se é uma receita, tá? Ó, eu estou pagando. Então, todas as vezes que tiver um pagamento, você já vai lá e acredita o quê? Um caixa ou banco. Todas as vezes que for um pagamento, você debita um crédito, um caixa ou banco. E todas as vezes que for um recebimento, você vai debitar o quê? Vai debitar um caixa ou banco. Então, pagamento, você já vai lá para acreditar um caixa ou banco. Recebimento, você faz ao contrário. E foi o quê? Foi uma duplicata. Então, foi uma duplicatas a pagar. Ó. Duplicatas a pagar. Aqui, pessoal, agora vamos ver se eu vou debitar ou creditar. Ó. Pagamento de duplicato
com desconto. Ora, se eu estou tendo um desconto, pessoal, foi uma coisa boa para mim. Se foi uma coisa boa, foi uma receita. Então, receita todas as vezes eu credito. Então, receita eu credito, ó. Foi uma receita, tá? Aí o que é que acontece aqui, ó? O ativo aqui diminuiu, a receita é um PL que está o quê? Aumentando, e a duplicatas a pagar é um passivo que está diminuindo, ou seja, um fato misto. Que misto é este? Aumentativo. Por quê? Porque foi uma receita, ó. Uma receita aumenta o PL. Vamos para o D. O D vou fazer na outra, vou fazer aqui mesmo o D. Receita obtidas por serviços prestados. Então, pessoal, eu estou o quê? Prestando serviços. Eu estou obtendo uma receita. Então, é só esse lançamento aqui, ó. Débito e crédito, ó. Receita obtidas por serviços prestados. Se é receita obtida, eu está entrando o quê no meu caixa? E eu acredito o quê? Credito receita de serviços prestados. Ó, caixa é uma conta de quê? Caixa é uma conta de ativo. E receita de serviço prestado é uma receita. Se é uma receita, aumenta o PL. Então, isto aqui é um fato modificativo aumentativo. Só envolveu duas contas, ó. Somente duas contas foram envolvidas. Então, a resposta é a letra D. Aqui, ó, aumento, a resposta é a letra D, né? Aumento de capital com saldo da conta de reserva de capital. Isto aqui, pessoal, é um fato permutativo dentro do PL, ó. Vou fazer aqui, tá? Então, ó, tá aqui o PL. Para você nunca mais esquecer, o PL a gente chama de CARRAP. O que é CARRAP, pessoal? Ó, o PL é o CARRAP. CARRAP. O que é o que CARRAP? Capital social. Aqui, ó, ações em tesouraria. Essas ações em tesouraria é uma conta redutora do PL. Reservas de lucro. Reservas de capital. Aqui o A, ó, ajuste de avaliação patrimonial. Ajuste de avaliação patrimonial. Esta conta ajuste de avaliação patrimonial ela é uma conta híbrida. Uma hora ela está aumentando, outra hora pode diminuir. Então, ela é uma conta que ela tem o quê? Mais ou menos. E aqui nós temos o prejuízos acumulados. Então, o CARRAP é isto. O prejuízo acumulado é uma conta redutora. Então, pessoal, este é o patrimônio líquido. O que foi que a questão disse aqui, ó? Aumento de capital com saldo da conta reserva de capital. Ou seja, este capital social, ó, ele está o quê? Está aumentando. Através de quê? Desta conta aqui, ó, reserva. Essa reserva está o quê? Diminuindo. Então, uma reserva diminuiu e o capital social aumentou. Então, houve um débito de reserva de lucro, ó, foi isso aqui, debita. Reservas, vou botar só reservas, tá? E credito o quê? Capital social. Outro macete, pessoal. O capital social sempre você acredita, tá certo? Capital social sempre você acredita. O primeiro lançamento da contabilidade que nós aprendemos lá na primeira aula do curso, o capital a integralizar é que é uma conta debitada. Depois ele vai ser sempre creditado, ou seja, o capital social você está sempre creditando. Só no primeiro lançamento, lá que nós aprendemos, o primeiro lançamento da contabilidade é que o capital a integralizar é uma conta redutora do PL, tá certo? Vamos para a próxima questão. A6. Instituta OCP. Contabilidade, Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho. Então, pessoal, aqui, ó, Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho.
Santo Agostinho é uma cidade de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho. 2019 contábeis. Ó, pessoal, o nome dessa cidade, Cabo Santo Agostinho, isso aí remonta lá da história do Brasil de 1500 a 1534, tá certo? O Cabo de Santo Agostinho. O Cabo é um nome de uma enseada que você aprende em geografia. E Santo Agostinho foi porque era o nome do santo na época, tá certo? Então vamos ver aqui, o que vai interessar para a gente é a questão. Um fato contábil provoca modificação qualitativa ou quantitativa no patrimônio da entidade. Acerca desse assunto, analise o seguinte lançamento. Débito, dívidas a pagar. Isso aqui é um passivo, pessoal. O passivo está sendo o quê? Debitado. Se o passivo está sendo debitado, ele está diminuindo. Crédito, receita com prescrição de dívidas. Receita com prescrição de dívidas, pessoal, foi um passivo também. Ó. Aí, neste caso, a gente chama de quê? De receita com prescrição de dívidas. Então, o meu PL aqui está o quê? Aumentando. O meu PL aumentou porque prescreveu uma dívida do passivo, tá certo? Com base no lançamento apresentado, esse fato contábil provoca redução do passivo e simultâneo aumento na situação líquida. Verdade, ó. Diminuiu o passivo e aumentou o PL, ó. Receita aumenta o PL. Provoca aumento no ativo, aqui não existe conta do ativo. Gera uma permuta e ao mesmo tempo aumento na situação líquida por meio de um passivo exigível. Gera uma permuta e ao mesmo tempo um aumento da situação líquida por meio de aumento de passivo exigível. Provoca uma redução do passivo e simultâneo aumento na situação líquida. Então, para mim, a resposta é a letra A. Aqui, ó, ficou na dúvida, tá? Mas para mim, essa é a letra A. Provoca a redução do passivo e simultâneo... Não é diminuição. Provocou aumento no PL. Então, a 6 eu vou com a resposta a letra A. Vamos para a 7ª. Instituto OCP, Analista Legislativo, Contabilidade 2016. Câmara Municipal RB. RB eu não sei o que significa. A empresa Pinos fez uma compra de mercadoria para o seu estoque no valor de 1.000 à vista. Como se chama o fato que ocorreu no exemplo dado? Então, pessoal, eu comprei o quê? Mercadorias. E foi o quê? À vista. Então, foi isso aqui, ó. Debito mercadorias. Por que eu debito mercadorias? Porque está aumentando o meu patrimônio com mercadorias. E credito o quê? Credito caixa. Por que eu credito caixa? Porque o meu patrimônio está diminuindo através de dinheiro. E foi no valor de quanto? De 1.000. Ó. Houve um fato permutativo. Houve um fato permutativo. A resposta é a letra D. Vamos para a 8ª questão. AOCP, TAF, SUSIP, Ciências Contábeis 2018. Considerando as seguintes operações. Compra de um veículo a prazo. Pagamento de uma duplicata com juros. Pagamento de salários. Os fatos contábeis relativamente a essas operações são classificados respectivamente como os fatos contábeis. Então, pessoal, aqui eu vou ver aqui, ó. Compra de um veículo a prazo, ó. Eu estou comprando o quê? O primeiro, tá? Vai entrar o que no meu patrimônio? Vai entrar um veículo. Então, o meu ativo está aumentando. Então, o veículo aumentou o meu ativo. Por isso que eu debitei um veículo. E vai aumentar também um passivo. Por quê? Porque eu fiquei com contas a pagar. Ora, contas a pagar é um passivo. E o passivo está o quê? Aumentando, ó. Observe que é um fato permutativo, ó. Cabecinha com cabecinha, tá? A cabecinha aumentou e a cabecinha aqui aumentou também. Então, eu já risco a letra C, e já risco a letra D, e já risco a letra E, porque o primeiro foi um fato permutativo. Pagamento de duplicatas com juros. Ó, pessoal, se houve juros, você já sabe. Houve um pagamento, tem um débito e um crédito, e no meio foi um juros, ou recebendo ou pagando. Então, é um fato misto. Então, eu já sei que é um fato misto. Então, eu já
elimina a letra A. Então ficou a resposta a letra B, ó. Pagamento de duplicata com juros. Foi isto aqui, ó. Débito e crédito. Estou pagando, então está saindo o dinheiro do caixa. Então o ativo diminuiu. Pagamento de uma duplicata, então foi duplicata a pagar, ó. Duplicatas a pagar. Isso aqui é um passivo. Vou até separar aqui, ó. Duplicata a pagar é um passivo. Passivo está sendo debitado é porque o passivo está diminuindo, ó. Observe novamente, ó. Aqui eu já tenho um fato permutativo. Para completar o misto está faltando o quê? Os juros, ó. Com juros, ó. Pagamento com juros. Pessoal, se eu estou pagando uma coisa com juros, eu estou sendo penalizado duas vezes. Então eu tenho o quê? Uma despesa. Então eu vou e debito uma despesa. Uma despesa, ó, foi uma coisa ruim para mim. Por quê? Porque eu paguei uma conta e eu paguei com atraso. Então foi ruim. É tanto que quando você vê assim, ó, quando você vai pagar uma conta, você se preocupa em pagar no dia, porque se você pagar com atraso, você vai pagar com juros. É uma coisa ruim para você, é uma despesa, tá certo? Despesa, o PL diminui, ó. Despesa, o PL diminui. Então é um fato misto, misto diminutivo, misto diminutivo. E o último, ó, pagamento de salários. Pagamento de salários, pessoal, é o fato que pagamento de salários, você vai debitar o quê, ó? Despesa de salários e credita um caixa, tá? Aqui, ó, ele quis se referir pagamentos de salários no mesmo mês. O pagamento de salários dentro do mês é esse lançamento, tá? E se não fosse no mês, o normal, aqui, pessoal, essa questão poderia até gerar um pouquinho de dúvida, mas não era tanto o caso, tá? Porque o pagamento de salário é este lançamento que a gente faz, ó. Pagamento de salário. Pagamento de salários. Chega no período, lá no finalzinho do mês, você faz o que? A apropriação. Ó. Você debita o que? Despesa de salários. Primeiro você faz o que? A apropriação, tá? Então nem é pagamento, é apropriação e pagamento. Apropriação e pagamento de salário. Então, despesa de salários e credita o que? Salários a pagar. Isto, ó, pessoal, é a apropriação. E o pagamento? O pagamento você faz isso, ó. Quando é que é o pagamento? O pagamento é até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, o pagamento é isso aqui, ó. Você vai debitar o quê, ó? Esses salários a pagar, aqui que você creditou, ele vem para cá agora, ó. Você vai fazer isto, ó. Salários a pagar e credita o quê? Caixa. Então, aqui, ó, pessoal, você apropriou no final do mês, e pagou quando? Pagou no início do mês, ó, pagou no início do mês. Isso é o que todo mundo faz, correto? Pagou no início do mês. Agora, o que a questão quis dizer foi o quê? Foi o pagamento que você fez dentro do próprio mês. Quando você paga dentro do próprio mês, é esse lançamento, ó. Debita despesa de salários e credita um caixa. Ou seja, esta conta aqui, ó, esta conta aqui que nós fizemos, quando é dentro do mês, ela não existe. Por quê? Porque você já está pagando direto o salário do funcionário, tá? Vamos para a próxima, a 9. Instituto AOCP, São Bento de Sul, Prefeitura de São Bento, 2019. Fato contábil é aquele que provoca modificação no patrimônio da entidade, sendo, por isso, objeto de contabilização por meio de conta patrimonial ou conta de resultado, podendo não alterar o patrimônio líquido. Nesse sentido, analise a seguinte situação hipotética.
Uma sociedade empresarial realizou o pagamento de uma duplicata no valor de 10 mil, com desconto financeiro de 400. Assim, o lançamento contábil dessa movimentação gerou um fato. Então, pessoal, de tanto você fazer as questões, você já vai lá e já mata a questão, ó. Foi um fato misto, foi aumentativo ou diminutivo? Vamos ver, ó. Você faz isso aqui, ó, debita e credita. Toda vida que você tiver um desconto ou um juros, você sempre deixa um espaçozinho para você saber se você vai debitar ou se você vai creditar, tá? Vamos lá. Uma sociedade empresária realizou o pagamento. Opa, se eu estou pagando, pessoal, eu já venho direto para onde? Eu já vou direto para um caixa. Caixa é uma conta do ativo. O ativo está diminuindo. E eu debito o quê? Duplicata a pagar. Isso aqui foi no valor de quanto? No valor de 10 mil. Ó, pessoal, o que estava registrado no meu patrimônio era uma duplicata a pagar de quanto? De 10 mil. Correto? Aí, ó, com desconto financeiro. Ora, se eu vou pagar um negócio e eu tive um desconto, então foi muito bom para mim. Então foi um crédito. Crédito de quê? De uma receita financeira. Então foi uma receita aqui, ó. Uma receita. Tive de quanto essa receita? De 400. Ora, pessoal, a duplicata a pagar estava registrado no meu patrimônio por 10 mil. Mas na hora que eu fui pagar, eu não tirei 10 mil do caixa. Eu tirei quanto? 9.600. Por quê? Porque ele me deu um desconto de 400. Então, do meu caixa só saiu quanto? 9.600. Por isso, ó, que os dois créditos aqui deram 10 mil. Então, é um fato misto aumentativo. O meu PL aqui, ó, aumentou. O meu PL aumentou, então é um misto aumentativo. E vamos para a nossa 10ª questão. Instituto OCP, Rio Grande do Norte, ITEP, Rio Grande do Norte, Criminal, Ciências Contábeis, tal. ITEP, o que significa? Eu não estou lembrado do que é ITEP. Considerando que uma empresa comercial realiza uma venda de mercadorias, essa ação é considerada um fato contábil recorrente. Partindo dessa premissa, é correto afirmar que a venda de mercadorias é um fato contábil. Então, pessoal, temos que saber os lançamentos da venda, ó. Bastante cuidado, bastante cuidado. Então, quando você tem vendas de mercadorias, ó, o lançamento é este daqui. Eu já disse lá no meu curso, ó. Você debita e credita, tá? E você debita e credita, no mínimo 3 lançamentos. Aliás, no mínimo 2, né? Podendo ter 3 ou mais. Então, você vai debitar o que, ó? Caixa e credita uma receita de vendas. Aí você debita o que, ó? É a despesa, imposto sobre vendas, e credita o que? Imposto a recolher. E debita o que? CMV, que é uma despesa, ó, CMV, que é uma despesa, e credita o que? Estoques, que é uma conta do ativo, tá? Então, o ativo circulante está diminuindo, ó. O ativo aqui está aumentando. Receita de vendas é uma conta de receita. Imposto sobre vendas é uma despesa. Imposto a recolher é uma conta do passivo. Ó, passivo sendo creditado é porque o meu passivo está aumentando. Agora, pessoal, aqui ó, ele só disse, venda de mercadoria é um fato contábil misto. Agora, ó, se ele dissesse venda de mercadorias com lucro, seria um misto aumentativo. Venda de mercadoria com prejuízo é um fato misto diminutivo, tá? Então, pessoal, fizemos 10 questões, todos da banca AOCP. Ficamos por aqui e até a próxima. Compartilhe nossos vídeos, ative o sininho para receber notificações e até a próxima.